Nenhum clube, todos os que disputaram o Campeonato Paulista, desejou a conquista do título estadual de 2021 como São Paulo. Isso ficou muito claro desde o começo. São Paulo não ganhava o título estadual desde 2005. Foi com Emerson Leão. Olha quanto tempo tem isso. Bem, antes de continuarmos a falar sobre essa partida São Paulo 2, Palmeiras 0, que definiu o título paulista da temporada 2021, quero lembrar que esse vídeo tem um patrocínio, tem o apoio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball que encerrou nesse domingo e nesse sábado, nesse final de semana, as transmissões de mais uma temporada do Campeonato Alemão e do Campeonato Francês. De graça, ao vivo. É só baixar o aplicativo, fazer o download ao final desse vídeo. Você tem acesso, terá acesso quando voltarem aos jogos na temporada europeia, aos jogos ao vivo de graça. Enquanto isso, vai continuar acessando vídeos, notícias, informações e estatísticas em tempo real, inclusive do Campeonato Brasileiro, que vai começar no próximo final de semana. Então, ao final do vídeo, faça o download do OneFootball e tenha acesso a todo esse conteúdo. Parte dele sobre a vitória do São Paulo na final do Campeonato Paulista, você vai ver aqui do meu lado passando enquanto vamos desenvolvendo raciocínios sobre esse jogo disputado no Morumbi e que marcou um título muito merecido. Primeiro porque o São Paulo precisava de um título. São Paulo não ganhava nenhum título desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, naquele confuso jogo contra o Tigre da Argentina, jogo que nem terminou. Muita confusão, polícia, aquela coisa toda, seguranças, um tremendo sururu. E o último campeonato paulista foi em 2005, ou seja, um período muito grande sem ganhar o título estadual e um período muito longo sem ganhar um campeonato qualquer. O último título de relevância, fora a Sul-Americana, fora em 2008, quando o time foi tricampeão brasileiro, ganhando em 2006, 7, 8, ainda com o Muricy Ramalho, hoje dirigente tricolor e que volta de forma triunfal ao Morumbi em nova função. São Paulo sempre quis o campeonato, Hernan Crespo sempre levou a sério a competição. O técnico argentino entendeu que, embora o formato de disputa do nosso calendário, com esses torneios locais, estaduais, ele entendeu a relevância para o seu novo clube dessa conquista, por uma razão muito simples. Embora o campeonato estadual não tenha o peso do passado, ele não vai saciar a fome de títulos do torcedor tricolor, ele representa um triunfo sobre os seus grandes rivais. Quando o São Paulo é campeão, ainda mais em cima do Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, e era o campeão paulista até essa derrota para o próprio São Paulo, o São Paulo está superando os seus rivais. Não só o Palmeiras, que foi batido na final, mas o Corinthians, que ficou pelo caminho, e também, claro, o próprio Santos, que sequer se classificou para a fase de mata-mata do certame. Então é uma conquista que tem relevância dentro do contexto, embora, repito, não seja o bastante, não seja o que vá saciar a fome de títulos do torcedor do São Paulo Futebol Clube. Ele quer mais, ele quer títulos mais importantes, ele quer títulos mais relevantes, como aqueles com os quais sonhou na virada do ano passado para esse ano, quando o time ainda estava vivo na Copa do Brasil, acabou caindo diante do Grêmio na semifinal, e ali tudo degringolou. E também no Brasileiro, liderou com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, foi goleado pelo Inter, sofreu também pelo Red Bull Bragantino, sofreu uma série de derrotas e tropeços em sequência e acabou saindo da luta pelo título brasileiro, que parecia se encaminhar para o Morumbi depois de todo esse tempo. Então esse título paulista ele tem sim relevância. Ele é um passo importante do São Paulo Futebol Clube na tentativa de se recolocar entre os verdadeiros candidatos às grandes conquistas. Tem uma boa equipe, um bom elenco, o clube tem problemas financeiros, tem os seus obstáculos, é verdade, mas é um título que para o São Paulino tem peso, especialmente para os jovens tricolores, meninos que nasceram no começo desse século e que não tinham visto o time campeão paulista, garotos que tinham, digamos, um garoto que nasceu em 2000, e que hoje tem 20, 21 anos, ele tinha 8 anos quando o time foi campeão brasileiro, ele tinha 12 quando houve essa conquista da Sul-Americana do confuso jogo contra o Tigre, ou seja, faz tempo, ele não tem referências de um São Paulo vencedor. Que é mais velho um pouco, ou bem mais velho como eu, viu o São Paulo vencedor em diferentes momentos de sua história. Mas muitos jovens torcedores do São Paulo não tiveram essa oportunidade. Então isso também é muito relevante dentro desse contexto. É bem importante entender isso. Não significa superestimar um título estadual porque o clube A, B ou C ganhou, não é isso. É entender o contexto. Como para o Palmeiras em 2008, quando ele voltou a ganhar o título paulista depois de um bom tempo, ainda com Valdívia como estrela, foi muito relevante para o clube conquistar aquele campeonato. E hoje é o que acontece com o São Paulo Futebol Clube, que volta a triunfar numa final e triunfar contra um dos seus mais importantes rivais. Isso não é pouco, isso não pesa pouco no coração do torcedor.
Agora, os jogos foram muito fracos. O primeiro jogo foi um horror e o segundo jogo muito aquém. E aí eu acho que a grande, entre aspas, contribuição para o mau espetáculo passa pela proposta de jogo do Palmeiras e as ideias apresentadas pelo técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira vem se revelando cada vez mais um técnico de poucos recursos como treinador, no sentido de apresentar propostas diferentes de jogo. O seu time é sempre o mais do mesmo, tem um bom elenco, então é um time que marca forte, é competitivo de fato, quando encaixa seu jogo de contragolpe e bola roubada no campo de ataque, consegue êxito em alguns momentos. Foi assim que ganhou o título da Libertadores, da Copa do Brasil. Foram títulos merecidos, uma estratégia colocada em prática, mas muitas vezes no fio da navalha, como no famoso confronto contra o River Plate, e numa final de Libertadores horrível contra o Santos, que todo mundo se lembra, uma bola apenas foi no alvo, justamente a do gol do Breno Lopes. Isso não pode ser ignorado, gente. A gente, quando discute futebol, quando muita gente questiona o futebol apresentado pelas equipes, você não pode olhar para o time que ganha troféus importantes, mas que você não vê futebol. Não tem futebol. É muito pouco para o elenco que tem o Palmeiras. E a proposta apresentada nesses dois jogos contra o São Paulo também foi uma proposta de não jogar, de esperar o erro do adversário. Gente, não precisa ter técnico europeu aqui no Brasil para fazer isso. Vários técnicos brasileiros fazem isso há anos. E esse tem sido o grande problema nosso aqui. Nós temos que ter referências, nós temos que aprofundar um pouco mais o debate. Ganhasse o título paulista o Palmeiras jogando dessa maneira seria exaltado. Então, nesse momento que perdeu e perdeu bem perdido, é muito importante mostrar isso. Não só mostrar isso, como lembrar que o Palmeiras chegou à sua terceira derrota valendo o título em 2021. O ano mal começou, estamos em maio. A temporada começou, na verdade, em março, né? Terminou em março a temporada passada, quando ganhou a Copa do Brasil. Já perdeu para o Defensa e Justiça uma Recopa Sul-Americana em território nacional, jogando no Brasil, né? Perdeu para essa equipe, que é uma pequena equipe argentina, equipe voluntariosa, está no Libertadores, mas não tem como comparar o Palmeiras com o Defensa e Justiça em investimento, em elenco, em camisa, em nada. E o Palmeiras perdeu para essa equipe depois de ter vencido o jogo na Argentina. Perdeu para o Flamengo também o seu grande duelo na Supercopa do Brasil, né? Em Brasília, nos pênaltis. Um dos melhores jogos do Palmeiras, especialmente pelo segundo tempo, naquela oportunidade, quando eu pessoalmente registrei isso aqui nos meus espaços, não só aqui no canal, que fiquei até com a expectativa de Palmeiras jogando diferente a partir daquele momento. Coincidência ou não, foi um jogo que o Abel Ferreira foi expulso e não estava à beira do gramado no segundo tempo, enquanto o Palmeiras apresentava um bom futebol, empatava com o Flamengo e depois acabou sendo derrotado na disputa de pênaltis. Mais uma vez, Abel Ferreira mostrou reações absolutamente incompatíveis com o seu papel de técnico do Palmeiras nesse jogo, uma encarada ali braba em cima do Lisieiro no primeiro tempo, depois de uma disputa com o Rony. Enfim, mal na montagem da equipe, pobre nas ideias de jogo, paupérrimo nas propostas que apresenta como treinador, com um temperamento irracível. O que acontece com esse rapaz? Será que as pessoas acham que isso é normal? Porque alguém veio de fora, tem o direito de ter esse comportamento. Se fosse um técnico brasileiro, nós criticaríamos. Então, temos que ser criteriosos e criticar também o comportamento de um treinador que age dessa maneira aqui na beira do campo, no futebol brasileiro. Não importa a nacionalidade, não importa de onde ele vem, se nasceu aqui ou em outro lugar. O comportamento de Mano Menezes, quando era assim, todo mundo criticava, eu também critiquei. Então, por que Abel Ferreira não será criticado? E dentro de campo, o que se viu foi muito pouco. O Palmeiras pode muito mais do que isso, mas não apresentou aquilo que fosse compatível com o que se espera desse elenco. Vice de novo Abel Ferreira, 3 vezes nesse ano que tem a temporada ainda começando. E Hernan Crespo, campeão mais uma vez. Ganhou o título da Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, justamente essa equipe que tem incomodado tanto agora o Palmeiras, e agora ganhou o Campeonato Paulista para dar paz, tranquilidade ao São Paulo na sua tentativa de reconstruir seu caminho de glórias. Parabéns ao São Paulo, abre o olho Palmeiras. Saudações.